A massa tem que saber quem são os culpados. Não são os jogadores, não são os técnicos, são os 4 R's, que só prometem e não cumprem. E você, atleticano aí do outro lado, que acha que a SAF é boa pro Galo, eu vou provar pra você nesse vídeo que realmente não é boa. E hoje eu vou analisar o elenco do Galo de 2020 a 2025, pra te provar que entre 2020 e 2025 teve muito elenco do Galo bem ruim e abaixo do esperado. E outra coisa também que a gente vai analisar são as campanhas do Galo na Libertadores de 2024, na Copa do Brasil de 2024 e na Sul-Americana de 2025. Para te provar que foi muita sorte o Galo ter conseguido chegar em 3 finais com um elenco tão fraco assim. E a falta de qualidade no elenco foi o que pesou, né? Então fique comigo aí, que agora a gente vai pro computador pra mim te provar essas coisas, porque eu preciso te detalhar os nomes dos jogadores. Então fica comigo até o final, que eu vou te provar de uma vez por todas que eles são os reais vilões e que a gente deveria abrir mais os olhos sobre eles. Então, gente, eu tô aqui para analisar o elenco do Atlético de 2020 até 2025. Eu vou analisar todas as peças e falar para vocês o porquê essa SAF é tão ruim na minha opinião, o porquê que eu tô criticando tanto ela assim. Então, vamos lá. Nos goleiros, gente, eu vou sempre passar batido porque o Everson para mim sempre serviu muito bem o Galo. E agora vamos para os zagueiros. Zagueiros, esse ano de 2020 para mim não era tão bom. Hever em final de carreira, mas ainda estava rendendo um pouquinho. Igor Rabelo para mim não era tão bom assim, nunca achei ele um grandíssimo jogador. Gabriel, bem, esse Bueno aqui foi uma aposta que não deu certo. E o Júnior Alonso nessa época era um grandíssimo zagueiro. Então o Galo, se for parar para pensar, tinha 2 ou 3 zagueiros de realmente qualidade. E lateral esquerdo era coisa que faltava muito nesse elenco, porque só tinha o Guilherme Arana e um time que estava investindo tanto assim quanto o Atlético, ter só um lateral esquerdo fala muita coisa, né, gente? E de laterais direitos, eu sempre achei bem mediano mesmo, mas não comprometia tanto assim a lateral direita do Galo. E de volantes, tá aí uma deficiência desse elenco de 2020 do Galo. E de meio-campistas, aí eu acho que o Galo não tinha tantos bons jogadores assim. Matias Zaratio começou muito bem no Galo, 2020 foi um ano muito bom. Alan Franco era mais um segundo volante do que realmente um meia. Dilo Borreiro, para mim, sempre foi um ponta, ele sempre jogou mais do lado assim. O Natan foi um bom reserva em 2021, então a gente tem que ter essa gratidão por ele, né? E o Johan, para mim, foi sempre um jogador muito esforçado, mas que nunca jogou aquilo assim, mas porque era um jogador para mim limitado tecnicamente. E o Caleb nunca rendeu assim no Galo. E os atacantes, Diego Tardelli se aposentou, eu não sei se ele se aposentou ou se ele saiu do Galo depois do Mineiro. Savarino, muito bom jogador, inquestionável. Marrone era uma aposta. Keno, muito bom jogador. Eduardo Sacha, para mim também era uma aposta. E Savinho, que veio da base, não tinha muito o que falar dele na época. Eduardo Vargas, que foi o jogador que, de nome, né, para esse ano de 2020 do Galo, mas para mim não rendeu tanto assim, não. Foi até importante em algumas partidas e tal, mas né, não foi tudo aquilo que a gente esperava. E o que foi muito de carência desse time do Galo 2020 foi um centroavante. Eduardo Sacha, para mim, é mais um segundo atacante ou um falso 9 do que realmente um centroavante, porque ele é baixo, não consegue disputar bolas aéreas, não consegue fazer um jogo aéreo bom. E para mim, um centroavante de verdade tem que ter isso. Então, nesse elenco do Galo, faltou lateral esquerdo, faltou ter qualidade nos zagueiros, faltou ter qualidade nos laterais direitos, faltou ter volante e faltou centroavante também. Olha o tanto de carência. E a gente vai pular 2021. Eu até queria comentar, mas 2021 foi um ano tão mágico que a gente não tem nada para falar de ruim, né, gente? E agora vamos para 2022, que aí o buraco começa a ficar aí mais embaixo, né? Zagueiros. Hever, igual eu falei novamente, em final de carreira, somente agora em 2022, chegando muito perto do final da carreira dele. Igor Rabelo, bem questionável. Júnior Alonso, nessa época, estava até bem. Voltou, acho que ele saiu em fevereiro, depois voltou, mas não voltou jogando aquelas coisas que ele jogava antes. E o Nathan Silva, para mim, bom zagueiro, mas comprometia às vezes o Galo. E o Gemerson, horroroso, horroroso demais, não tem como nem falar. E aqui de laterais esquerdos a gente estava muito bem servidos. Guilherme Arana e Dodô, para mim, eram muito bons jogadores. E laterais direitos, continuamos com a mesma lateral.
horrorosa pra mim. Horrorosa não, né, gente? Aí eu vou estar exagerando, mas bem nota 5 que não compromete, mas também não melhora tanto o elenco. E de volantes, aqui eu acho que a gente estava bem servido, viu? Jair, Alan e Otávio, pra mim, eram ótimos volantes. E no meio-campistas agora, Rubens, que pra mim deveria ter sido muito mais aproveitado como meia. Nath Fernandes, muito bom jogador e questionável. Caleb não foi tão importante pro Galo, até entrava em algumas partidas, mas nunca fazia nada demais. Matias Zarate, se eu não me engano, foi essa época que ele começou a machucar muito. E o Pedrinho foi muito uma aposta. E que, gente, não tem nível pra jogar no Galo, né? E os atacantes agora, vocês vão ver, né, gente? Ademir foi uma aposta que poderia dar certo, mas deu errado. A gente viu que não tinha nível para jogar no Atlético. Keno, nessa época, se eu não me engano, também que começou a ter muitas lesões, mas quando jogava era importantíssimo. Então, para mim, depois de 2021 já tinha que ter vendido Keno e Zarate, porque foram jogadores que infelizmente se tornaram jogadores de vidro. Eduardo Sacha, não lembro da participação dele muito no elenco do Galo em 2022. E Allan Kardec foi uma grande contratação, né? A gente esperava muito dele para substituir o Diego Costa, mas né, formou medicina aqui no Galo, só ficou machucado. Eduardo Vargas, somente com o nome, né? Como sempre. Para mim, Eduardo Vargas, nessa passagem do Galo dele, só se sustentou com o nome. Hulk e questionável. Esse Felipe, não lembro dele. E o Pavon, outro que para mim sustentou só com o nome, viu? Porque jogar bola realmente não jogava, na minha opinião. E ó, pode ser polêmico, mas o Ademir para mim foi mais útil, jogou mais do que o Pavon nessa passagem do Galo. Mas né, tem muita pessoa que é muito viúva do Pavon até hoje, eu acho bem feio, né? Mas vamos para 2023 agora. Ó, goleiros, como falei, pular e zagueiros. Aqui, gente, temos realmente só dois zagueiros realmente bons, ó. Bruno Fux e Maurício Lemos, Gemerson horroroso, Igor Rabelo, bem mais ou menos um quebra-galho, Hever, bem no finalzão da carreira mesmo. E agora aqui vamos escancarar. Laterais esquerdos, Guilherme Arana, Rubens, quebrando um galho, né? Que a diretoria do Galo não quis investir na lateral, que foi muita sacanagem, né, gente? Laterais direitos, agora o Guga foi embora e chegou o Saravia. Saravia, quando chegou, para mim ele foi muito bem. Mas Mariano continuar depois de 3 anos, gente. 3 anos não, né? Que ele tava desde 2020. Pelo amor de Deus, né? Essa época que ele já tava começando a fazer alguns jogos bem abaixo. Então já tinha que ter metido o pé e ter trazido um bem melhor. E agora vamos para a volância, que para mim tava até boa também. Rodrigo Bataglia e Otávio, para mim, são bons volantes. E o Alan Franco, mais como um segundo volante, muito bem também. Gosto muito do Alan Franco até hoje. E agora, meio-campistas, que aí acho que já começamos a ver, né? Umas coisinhas bem ruins. Essa temporada chegou Igor Gomes, chutado do São Paulo, com uma aposta bem grande, porque o Nacho voltou para o River. E, gente, Igor Gomes muito inconstante, nunca chegou a ser constante e a jogar muita bola por muito tempo. Pedrinho, como eu falei, continuando sendo uma aposta. Zaratio já era um problema essa temporada do Galo, machucou demais. Patrick jogou nada, né, gente? Chegou, acho que ele era do Inter. Pelo amor de Deus, pegamos um rebaba do Inter. Edenilson também, jogando nada, veio pra cá. Que pra mim foram contratações que o Galo investiu muito dinheiro com jogadores velhos que poderia recuperar, né, gente? Porque já jogou muito bem, mas que não valia nem um pouco o investimento. Foi um investimento burro. Burro, 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 burro. E o Johan continuou no elenco do Galo, mas, igual eu falei, não gosto muito assim, não. E ó, de atacantes, precisamos falar da falta de um centroavante. Allan Kardec continuou machucado, nunca foi importante. O Hulk foi o único centroavante do Galo. E que, assim, você pode falar que o Paulinho foi centroavante também, mas ele sempre foi ponta, foi mais um quebra-galho. Então, gente, o Galo deveria ter contratado um centroavante e não contratou essa temporada. Mas, ó, Hulk, Paulinho, questionável. Pavon, igual eu falei, para mim foi muito nome e muito pouco futebol. Eduardo Vargas, mesma coisa. Isaac e Cadu nunca foi muito bem utilizado. E Alisson, para mim, injustiçado demais, deveria ter tido muito mais oportunidade. Por exemplo, eu acho o Alisson bem mais jogador, bem mais útil nessa temporada pro Galo do que o Pavon. Mas, né, como o cara tinha o nome. E agora vamos para 2024, gente. Chegou o fatídico ano.
que todos nós sabemos que o elenco do Galo não foi aquelas coisas. Então vamos para os zagueiros. Bruno Fux, para mim, como eu falei, bom zagueiro. Alonso voltou pro Galo, mas, gente, não voltou aquelas coisas, voltou até que bem mal, viu? Lianco, para mim, bom zagueiro, gosto muito do Lianco, achei ele um zagueiro muito bom. Labelo, igual eu falei, e o Lemos, se eu não me engano, ele foi vendido no começo da temporada. E o Romulo, que para mim era um zagueiro muito bom, não foi utilizado. Então, para mim, os zagueiros realmente bons desse elenco eram apenas três: Bruno Fux, Lianco e também o Rômulo, que foi muito pouco testado, mas em algumas partidas conseguiu demonstrar que era um bom zagueiro, mas mesmo assim, né, não quiseram deixar ele continuar jogando no Galo, né? E agora, de novo, laterais esquerdos, gente. Como a temporada passada, continuamos sem laterais esquerdos para Guilherme Arana, que já tinha começado a machucar demais nessa época. E o Rubens teve que começar a se virar na lateral esquerda, sendo que ele é um meio-campista. Foi muita sacanagem com a carreira dele, mas, né? Infelizmente, não quiseram investir. Laterais direitos continuam os mesmos. E Mariano novamente no elenco do Galo. Já deveria ter, ó, metido o pé há muito tempo. O quanto que quando ele saiu do Galo, ele foi pro América e tá jogando nada lá. E agora os volantes: Otávio, Bataglia, Franco, Vera e Paulo Vitor. Ó, Otávio, muito bom jogador. Bataglia também, grandíssimo jogador. Franco, mais um segundo volante. E o Vera, gente do céu, pra mim, contratação horrorosa, horrorosa mesmo. Todo mundo sabia que ele não era aquele jogador, mas né, a gente teve que contratar. A gente não, né? A SAF do Galo teve que contratar ele por causa do Milito, né? Mas tá bom, né, gente? Paulo Vitor não demonstrou muito em campo, então não tem muito o que falar. E agora os meios-campistas, Bernard. Bernard, nessa época, estava muito mal, não conseguiu performar bem em 2024, foi um ano bem abaixo. Aí, ó, Gustavo Scarpa, para mim, um grande acerto, grande jogador. Mas, ó, Igor Gomes, depois da temporada de 2023, para mim já tinha que ter metido o pé, com todo respeito ao Igor Gomes. E o Zarate, mesma coisa. Já tinha que ter sido vendido, a gente continuou insistindo e depois teve que vender por preço de banana. Então, né, gente, ó, jogadores de qualidade questionável para mim, porque o Zarate, quando estava em campo, claramente ele era muito bom, mas era um jogador de vidro. Então, para que você vai ter um jogador ótimo, sendo que ele vai jogar talvez muito menos partidas? Robert não jogou, então a gente não sabe. E ó, nesse elenco aqui do Galo, a gente vê novamente uma carência em camisas 9. O Daverson fez uma boa passagem, mas a gente deveria ter trago um jogador para longo prazo, um jogador de mais ou menos 23, 24, 25 anos, matador, de qualquer lugar que seja, gente. Aí a gente trouxe o Daverson em final de carreira, que fez só uma temporada boa e depois meteu o pé. Mas ó, Hulk jogou muito bem esse ano, Paulinho, o Eduardo Vargas, né? Horroroso. Palácios, acho que ele saiu no meio da temporada. Cadu não foi utilizado. Alisson deveria ter sido muito mais utilizado, na minha opinião. O Davidson fez uma boa passagem em 2024, ele foi bom. Allan Kardec, né? Precisamos falar. E agora vamos para 2025, gente. Esse atual elenco do Atlético, que para mim falta muitas peças no banco, viu? E, ó, vamos para os zagueiros. Alonso, que já não é aquelas coisas como eu falei. Então eu dou mais ou menos uma nota 5, 6 assim pro Alonso. Lianco, bom jogador, gosto muito do Lianco. Vitor Hugo, para mim, bom jogador. Ivan Roman, promissor, acho que pode dar certo a longo prazo. Com a Tressoldi, uma aposta que assim, fez uma final ruim, mas para mim fazendo uma boa passagem. Então, para mim, são 3 a 4 zagueiros bons, assim, se você for considerar que o Alonso é bom. Mas aqui na lateral esquerda, vamos novamente falar dela. Caio Paulista vem para ser lateral esquerdo reserva. E ainda o nosso investidor, Rubens Menin, falar que é um dos melhores elencos do século do Galo, é sacanagem, né? Caio Paulista, muito mau jogador, já teve momentos bons, mas a confiança dele muito abaixo. E agora aqui na lateral direita, aí eu acho que o Saravia que deveria ter sido vendido para trazer outro. Deveria ter trazido um cara na lateral de nome, porque o Natanael é um jogador para ser lapidado. E eu acho que ele tem o mesmo nível que o Guga, não vai ser um grandíssimo jogador, mas vai ser útil. Então acho que o lateral direito para mim é uma carência desse elenco do Galo. E agora na volância que gente vai ficar até de cara, né?
para vocês verem, a gente tem um primeiro volante, que é o Fausto Vera. Alexander quebra galho, Franco quebra galho, o Patrick, eu acho que ele é mais segundo volante. Então, né, gente, a falta de volantes pesou muito para o Galo perder muitos jogos essa temporada. E no meio-campo, a gente pode até falar que muitos jogadores foi aposta, como o Renier. Renier, para mim, ia performar bem no Galo, mas não jogou bem essa temporada. O Igor Gomes, como eu já falei, tinha que ter mexido o pé muito tempo atrás. Gustavo Scarpa, para mim, jogador muito bom, gosto muito do Scarpa. E o Bernard começou a jogar muito bem essa temporada, né? E inquestionável para mim, os dois aqui, mas Igor Gomes já deveria ter sido substituído por um jogador bem melhor. E o Renier foi uma aposta que poderia ter dado certo, mas deu errado. E agora aqui nos atacantes, que a gente tem que falar. A falta de um centroavante, novamente, nossa, pra mim é uma coisa que beira o ridículo. O Hulk é apenas o único centroavante do time. O Júnior Santos poderia ter dado bom, mas é um jogador muito velho que não valeu o investimento, né? Mas se tivesse dado certo, tava todo mundo aplaudindo, tava todo mundo falando bem. Mas foi um investimento muito alto para um jogador tão velho, porque ele não ia trazer retorno financeiro para o Galo com uma eventual venda no futuro. E o Rony também, outra aposta que para mim foi burra demais. O Coelho, para mim, aí foi uma aposta boa, mesmo que ele machucou nessa temporada, jogou muito bem para mim. O Dudu também foi uma oportunidade de mercado que deu muito certo. João Marcelo não jogou, Cadu não jogou, Caio Maia não jogou, Isaac não jogou. E estamos aqui falando do Biel, o vilão para muitos da final da Sula. Mas a gente sabe que foi só um quebra-galho para o Galo ter mais elenco, né? Infelizmente foi isso. Elenco do Galo, para mim, também falta muito banco. Então, gente, eu espero que vocês tenham percebido o quanto o elenco do Galo teve muitas carências ao longo desse ano. E outra coisa também que eu queria comentar com vocês, gente, é a falta de profissionalismo na diretoria. Ter Paulo Brex e Vitor como os maiores assim do futebol é sacanagem demais. O Vitor é ídolo, mas não é um bom profissional como diretor de futebol. O Paulo Brex vem de duas péssimas passagens no Internacional e no Vasco. Então por que esse cara ainda tá no comando do Galo, gente? E eu queria que você traça na cabeça de todo mundo, gente. Falta profissionalismo demais. Falta saber escolher os profissionais para montar o elenco. Falta montar um elenco melhor. Porque, gente, muito mal montados os elencos do Galo. Desde 2022, para mim, os elencos do Galo sempre faltou algumas peças, sempre faltou banco. Isso para mim é inadmissível. E outra coisa também que eu queria comentar é que a SAF quer fazer o clube como uma empresa e não tem que ser assim. Futebol é futebol e empresa é empresa. Não é assim. Só que nem isso eles estão conseguindo fazer, né? Porque numa empresa tem que ter uma boa organização e nem isso eles estão fazendo, né, gente? Como eu expliquei pra vocês. E outra coisa também, um bom argumento aí pra quem é defensor da SAF é falar que o Galo chegou em 3 finais. Mas vamos comentar dessa trajetória no Galo nessas 3 finais? Primeiro, vamos comentar da Copa do Brasil. Primeiro a gente pegou o Sport, ganhou de 2-0 e depois perdeu de 1-0 pro Sport, que estava na Série B, se eu não me engano, mesmo que estava fazendo uma grande campanha, é um time de Série B, né, gente? Aí depois a gente pegou o CRB nas oitavas e tomamos sufoco, perdemos o primeiro jogo e depois conseguimos vencer na Arena MRV, na nossa casa. E agora vamos para quartas de finais, que a gente pegou o São Paulo. Aí realmente era um time bom, só que o Galo ganhou muito na sorte. Um gol de cabeça do Bataglia. Aí depois a gente segurou o jogo na Arena MRV, porque tomamos sufoco até demais, viu? E aí nas semifinais pegamos o Vasco, que não era um grandíssimo elenco, mas mesmo assim deu trabalho demais. E a gente só conseguiu passar para a final com o individualismo do Hulk, contando muito com aquele gol de fora da área dele lá em São Januário, foi um golaço, né? E na final a gente não precisa nem falar. O Flamengo se mostrou ser superior do começo até o fim e mostrou que realmente é um elenco muito melhor do que o do Atlético. E agora vamos comentar sobre a Libertadores do Atlético de 2024. Na Libertadores do ano passado, o Galo teve um grupo relativamente fácil e passou com tranquilidade, tendo uma das campanhas melhores da Libertadores. E depois que a gente passou da fase de grupos, a gente pegou o São Lourenço e a gente empatou de 1-1 lá na casa deles e fez um gol na cagada do Bataglia de cabeça. De novo o Bataglia ajudando muito a gente. E depois do São Lourenço foi o Fluminense
o que foi um sufoco, né? Tomamos um baile deles fora de casa. Eles jogaram muito melhor do que o Galo e saiu muito barato o resultado de só 1-0. Aí no segundo jogo, realmente, o time jogou muito bem e foi no individualismo do Daverson, que jogou bola demais e fez o Galo classificar. E contra o River Plate, mesma coisa. Daverson jogou muito bem, Paulinho jogou bem esse jogo também. Foi um jogo muito bom na temporada do Galo. E na volta a gente só segurou lá na casa do River Plate. E na final a gente chegou com confiança muito abalada, né? Tava com péssimos resultados na temporada no Brasileirão. Então a gente chegou sendo muito o azarão e temos meio que a sorte de ter um expulso no começo do jogo. Só que isso, né, não ajudou em nada, porque o Botafogo mesmo assim foi melhor que o Galo. E aí que a gente vê, né, gente, que o elenco do Galo era tão ruim que não conseguiu vencer de um time com um a mais, né? Aí vocês ficam falando, mas chegou em finais, não sei o que. Chegou muito na sorte. E agora vamos falar da Sul-Americana desse ano. Primeiro, a gente custou a passar de um grupo fácil. Passou em segundo lugar. Depois a gente pegou primeiro Bucaramanga. Gente, o que é Bucaramanga? O que é Bucaramanga, gente? Pelo amor de Deus, o Galo passou numa dificuldade. Eu tava lá na Arena MRV, a gente passou nos pênaltis com o Everson salvando a gente e com o time jogando nada mesmo. Depois a gente pegou o Godoy Cruz e também não passou com muita vantagem assim. Passou num gol sofrido do Bernard de cabeça no último lance do jogo. Então, percebemos, né? Individualismo do Everson e agora do Bernard. E nas semifinais, aí eu posso realmente falar bem. O Galo foi muito bem nesses jogos das semifinais. Contra o Independente Del Valle, o Galo realmente jogou bem. Mas se vocês estão percebendo que se o Galo tivesse pegado um time bem melhor que Bucaramanga, que Godoy Cruz, provavelmente a gente ia ser eliminado muito, mas muito tempo antes. E na final fez um jogo horroroso. E que quem é torcedor e quem entende futebol, em vez de culpar jogador, tem que perceber que a falta de elenco foi o que mais pesou na final da Sul-Americana. Então, em 3 finais, que a gente conseguiu chegar na sorte, não foi porque o elenco era bom, não foi porque o planejamento era aquela maravilha, que o investimento era grandíssimo. Foi porque o Galo deu muita sorte e teve muitas coisinhas aqui e ali que deu certo. E nessas 3 finais a gente perdeu porque não tinha banco, porque não tinha jogadores bons para mudar o jogo, porque não tinha opção para os técnicos. Então você, torcedor do Galo que está aí do outro lado, para de se vendar e vamos enxergar a realidade. Essa SAF está sendo horrorosa para o Atlético. Está fazendo a gente ter mais dívida e também não está montando bons elencos. Está só fazendo promessas falsas para a gente e só iludindo o torcedor. Então vamos abrir os olhos, vamos começar a enxergar a realidade. E eu acho que a torcida do Galo deveria protestar mais contra essa SAF, viu? Mas obrigado você que assistiu até o final. E agora acabou o vídeo. Eu espero que você tenha realmente entendido que essa SAF é ruim. E se inscreve no canal, porque aqui é conteúdo do Galo Doido toda semana. E se você quiser me acompanhar mais, me siga nas minhas redes sociais, meu Instagram e meu TikTok. Tá aí na descrição desse vídeo. Valeu!